Senhora Presidenta, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham através da TV Senado e da Rádio Senado, antes de iniciar o meu pronunciamento sobre os temas que trago aqui, senhora Presidenta, eu faço referência e registro a presença na nossa galeria do presidente da ABEAS, Associação Brasileira de Educação Agrícola de Ensino Superior, Dr. Fernando César, que muito nos honra com a sua presença hoje na nossa sexta-feira aqui no Senado. Também o professor Roberto Carlos Guarido, coordenador do curso de Agronomia da Faculdade de Integrado de Campo Mourão, do Paraná, e o professor doutor Reginaldo dos Santos, coordenador do curso de Agronomia da FAG de Cascavel do Paraná. Muito obrigado pela sua presença. Vieram nos convidar para participar de um evento que será feito, será o 8º Congresso de Educação Agrícola Superior e o 53ª reunião anual da ABEAS, a ser realizada na FAG no mês de outubro de 2013. Nos convidando para fazer uma palestra e, com muito orgulho, nós estaremos lá fazendo assim essa palestra e contribuindo para não somente a agricultura, mas principalmente para o ensino, que tem uma ligação muito direta, o ensino com a produção agrícola brasileira. Nós precisamos fortalecer cada vez mais as nossas faculdades, fortalecer cada vez mais os nossos professores, para que eles possam auxiliar e ensinar os nossos jovens, os nossos alunos a atingir a nossa meta, fazer com que o Brasil seja o maior produtor de alimentos do mundo nos próximos anos. E para isso nós precisamos de toda a tecnologia disponível, principalmente através do conhecimento dos nossos alunos, dos nossos futuros operadores da agroindústria brasileira. Senhoras e senhores senadores, quando as urnas e o colégio eleitoral norte-americano davam como certa a reeleição do presidente Barack Obama para um mandato de mais 4 anos nos Estados Unidos, após as eleições do último dia 6 de novembro, eu estava em Pequim, onde acontecia o 18º Congresso do Partido Comunista Chinês, que definiu a nova liderança política da China para os próximos 10 anos. 10 anos porque a eleição é de 5 anos, mas com direito à reeleição uma vez. Portanto, a probabilidade de reeleição é muito grande. De uma maneira bem diferente das eleições presidenciais nos Estados Unidos e aqui no Brasil, os chineses, à sua maneira, conduziram o vice-presidente Xi Jinping para a presidência do país, cargo que nos últimos 10 anos foi exercido por Hu Jintao. Os dois novos líderes assumem em março a dura tarefa de dirigir a segunda maior economia mundial. Diferenças à parte, China e Estados Unidos são as duas maiores economias do mundo e as transições políticas nesses países, por mais estáveis que sejam, causam reflexos em todo o mundo e são decisivas para o rumo da economia global, bem como para a influência de cada país na geopolítica mundial e, principalmente, para a economia brasileira, tem uma importância muito grande. Viajei para a China a convite do governo chinês como líder do PDT no Senado, com a comitiva do PDT, liderada pelo nosso presidente, Carlos Lupe, juntamente com o nosso secretário-geral, Dr. Manuel Dias, com o nosso deputado federal Vieira da Cunha, deputado federal André Figueiredo, que é o líder do PDT na Câmara dos Deputados, André, com o ex-senador Flávio, com o Kleber, a professora Valesca e a professora Salete, que nos acompanharam, e também a Ana Maria, que nos acompanhou. Foi uma viagem importante, onde nós pudemos ver a importância da China, o crescimento da China, esse momento em que a China troca de liderança, mas não troca a gestão. Há uma vontade muito grande dos líderes chineses mostrar
a democracia na China, mas uma democracia bem diferente da nossa democracia brasileira, mas uma democracia que está muito longe de ser aquela democracia que nós exercemos com a plenitude aqui no nosso país, no nosso Brasil. Eles têm a sua maneira, fazem com que a China passe venha a ser a segunda maior economia do mundo e trabalhando muito forte para chegar a ser a primeira economia mundial. Trabalham com afinco nesse sentido e, pelo que nós podemos acompanhar, não dá para se ter dúvida que a China nos próximos anos será realmente a primeira economia mundial, pela maneira eficiente com que conduzem os trabalhos naquele país. Então foi com muito prazer que nós fomos até a China e quero aqui agradecer ao nosso presidente do PDT, o Carlos Lupe, que nos convocou, nos conduziu e liderou essa comitiva do PDT à visita à China, e bem como também agradecer o Partido Comunista Chinês e o governo chinês, que lá é a mesma coisa, senhora presidenta. O Partido Comunista e o governo chinês são a mesma coisa. E nos receberam muito bem, nos levando em vários pontos importantes da China e mostrando a nova China. E a tentativa de mostrar, de deixar transparecer para o mundo que lá estão iniciando um processo democrático, Mas é um avanço muito grande, perto do que acontecia na China há pouco tempo atrás. Houve um avanço e houve uma melhoria na qualidade de vida da população, o que é mais importante. Então fica aqui os nossos agradecimentos ao nosso presidente do PDT, Carlos Lupe, que liderou a comitiva até a China. Nessa semana comemoramos em Rondônia o aniversário de importantes cidades para o nosso estado. Evidente que todas as 52 cidades são importantes, mas estas que comemoram a emancipação política e administrativa, nessa semana se destacam porque são polos da economia regional. É o caso de Ji-Paraná, a cidade em que moro e que lá está minha família, no coração de Rondônia, na região central do estado, que comemorou nessa quinta-feira 35 anos de emancipação política e administrativa. Quis o destino que justamente nesse dia em que comemorávamos o aniversário de Ji-Paraná e o Dia do Músico, o primeiro prefeito, nosso amigo Walter Bartolo, que também era músico e compositor, deixasse o nosso convívio aos 85 anos de idade. Walter Bartolo foi um dos grandes pioneiros na colonização do nosso estado de Rondônia e um dos fundadores do município de Ji-Paraná. Estendemos nossas condolências à família do Walter e solicitamos à mesa que encaminhe em nosso nome, em nome do Senado e da Bancada Federal de Rondônia, um voto de pesar aos seus familiares. Walter Bartolo era uma daquelas figuras que contagiava as pessoas e o ambiente ao seu redor com alegria, descontração e muita música. Ele irradiava amor pela terra que escolheu para viver e construir sua história, e demonstrava isso em verso e prosa. Além de artista, Walter foi um bandeirante abnegado, um explorador que ajudou no desbravamento dos rincões da Amazônia. E foi também um grande administrador público. Foi prefeito de Ji-Paraná, deputado estadual, diretor de diversos órgãos públicos e secretário de Estado. Mas, acima de tudo, Walter Bartolo foi um ji-paranaense, um legítimo ji-paranaense da primeira leva de pioneiros. Ele foi o último administrador da Vila de Rondônia, que foi a terceira denominação dada ao povoamento entre o Rio Urupá e o Rio Machado. Ainda na época em que nosso estado era território federal, e foi o primeiro prefeito do município de Ji-Paraná, criado pela Lei 6448, de 11 de outubro de 1977. A instalação oficial do município com a posse do primeiro prefeito, no entanto, ocorreu no dia 22 de novembro daquele ano. É de autoria de Walter Bartolo, inclusive, o hino de Ji-Paraná, que as crianças entoam nas escolas e todos nós, ji-paranaenses, cantamos com muito orgulho. A primeira estrofe diz o seguinte: Tu fostes Afonso Pena, tu fostes Urupá também. Tu fostes Vila de Rondônia, que teus filhos ainda hoje querem bem. Porém, a história criou o município de Ji-Paraná
com o brasileiro que aqui chegou com fé, esperança e amor. Avante de paranaense, lutaremos com destemor, educando nossa juventude e trabalhando com todo o ardor. Este é o espírito de Ji-Paraná. Este é o modo de ser de nossa gente, muito bem registrado e representado pelo Walter Barton, esse grande personagem que agora será eternizado na história da cidade e do nosso estado de Rondônia. Hoje vivemos um momento especial e vemos a esperança e a autoestima dos ji-paranaenses renovadas pela retomada do crescimento e por grandes obras de infraestrutura que estão mudando a paisagem urbana do município. Com essas obras realizadas, certamente, recentemente, ou que ainda estão em andamento, ou que ainda irão começar, como a duplicação da ponte do Rio Machado, a travessia urbana 364, pavimentação de diversas ruas, a instalação de um batalhão do Exército Brasileiro, investimentos na educação e na saúde, junto com o vigor da nova administração, nossa cidade está pronta para o novo tempo. Essas obras só estão acontecendo em Ji-Paraná porque conseguimos estabelecer a união da classe política, dos empresários e de todas as pessoas de bem que querem o desenvolvimento, querem o crescimento do nosso município de Ji-Paraná. Esse alinhamento político está sendo fundamental para a transformação que está em curso, que irão mudar para melhor a fisionomia, a economia da nossa cidade e, principalmente, a qualidade de vida das pessoas que moram no nosso município de Ji-Paraná. Por isso, nesse momento em que Ji-Paraná comemora 35 anos de emancipação, presto minha homenagem a todos que contribuíram e que ainda contribuem para o seu desenvolvimento e a todos os seus mais de 120 mil habitantes que habitam essa maravilhosa cidade que é a minha cidade de Ji-Paraná. Eu comecei a minha vida política como prefeito de Ji-Paraná no ano 2000. Dei a minha parcela de contribuição e ainda continuo contribuindo para o seu desenvolvimento, em parceria com o atual prefeito José de Abreu Bianco e com a nova gestão que assume em 1º de janeiro, tendo à frente nossos companheiros Gesualdo Pires e Marcito Pinto. É com esse espírito de união por uma Ji-Paraná cada vez melhor que vamos sempre em frente. Os municípios de Vilhena, Pimenta Bueno e Cacoal também comemoram nesta semana 35 anos de emancipação política e administrativa. Todos esses municípios foram criados pela mesma lei, 6448, de 11 de outubro de 1977. Porém, comemoram o aniversário na data da instalação oficial da administração pública. Em Vilhena, a data oficial de instalação do município é 23 de novembro. Mas as comemorações esse ano foram antecipadas para o último domingo passado, dia 18, com uma extensa programação. Meus parabéns ao prefeito, os cumprimentos ao José Rover, prefeito municipal, reeleito para mais um mandato, e para toda a população dessa maravilhosa cidade, que é um orgulho para todos nós rondonienses. A cidade, onde vive cerca de 80 mil habitantes, possui o melhor índice de desenvolvimento humano do estado de Rondônia e é a nona melhor cidade da região norte do Brasil. Quem também nos orgulha muito é o município de Pimenta Bueno, que comemora amanhã seus 35 anos de emancipação política. E o município de Cacoal, que comemorará sua emancipação na segunda-feira, dia 26. Pimenta Bueno foi a segunda cidade originada a partir da passagem do Marechal Rondon na região, depois de Vilhena, por volta de 1912. Assim como as demais cidades de Rondônia, seu progresso ocorreu a partir da construção da BR-364, na década de 80, tendo um acelerado crescimento econômico, demográfico e urbano. E hoje o município conta com cerca de 34 mil habitantes. Meus cumprimentos, meus parabéns ao atual prefeito Pimenta Bueno e ao novo prefeito eleito Jean Mendonça. Desejo que tenha um grande mandato à frente da Prefeitura Municipal, o Jean, que esteve conosco essa semana e eu tenho certeza que fará um grande mandato na Prefeitura de Pimenta Bueno. Meus cumprimentos também, meus parabéns ao município de Cacoal e toda a sua população. Cacoal é o maior produtor de café de Rondônia, com a produção de 20 mil toneladas de safra em 2011. O município é assim chamado devido
a impressionante quantidade de cacaueiros existente nas florestas das redondezas na época da sua colonização. Atualmente, o município produz, em média, 500 toneladas de cacau ano e se destaca por ser um importante polo universitário e têxtil. Meus cumprimentos ao prefeito Padre Franco, que faz uma bela administração e que foi reeleito juntamente com o nosso companheiro do PDT, Marcon, que fará parte da futura administração 2013, que iniciará em 2013. Juntamente com o Padre Franco, tenho certeza que ambos farão uma grande administração no município de Cacoal, juntamente com o nosso apoio aqui no Senado, também o apoio do governador Confúcio Moura, o apoio do vice-governador Ayrton Gurgas, que estarão sempre junto com os nossos parceiros, trabalhando e desenvolvendo o nosso estado de Rondônia, juntamente com os nossos prefeitos. São os prefeitos e os vereadores que sabem realmente quais são os problemas que têm os nossos municípios. Eles não têm a capacidade financeira para resolvê-los, mas também sabem como resolvê-los, senhora presidente. Por isso nós precisamos estar sempre apoiando, e é o meu caso, eu sou um político, um senador municipalista. Juntamente com Vossa Excelência, nós procuramos ajudar os nossos prefeitos. Eles sabem realmente dos problemas dos municípios, sabem como resolvê-los, mas infelizmente passam por um momento muito difícil, onde houve uma queda muito grande na receita através do FPM, ao momento em que entendemos que é importante a diminuição da carga tributária do Brasil. Essa diminuição da carga tributária foi feita somente ou quase pela sua totalidade para os municípios. Quem mais sofre hoje a perca da receita, pelas sessões feitas pela presidenta Dilma, são os municípios. E todos os prefeitos esperam que haja uma recomposição dessa distribuição de receita do governo federal para que possa ajudar os nossos prefeitos a concluir os seus mandatos, porque senão a lei de responsabilidade fiscal vai atrapalhar muitos prefeitos que estão entregando seus mandatos e que precisam fechar as suas contas, mas não conseguem em função da queda de receita que aconteceu nesse ano, em 2012, através dessa diminuição de impostos que nós entendemos que é importante para a economia do Brasil, mas também é importante que a nossa presidenta possa recompor essas perdas para que eles possam continuar os seus trabalhos. Senhora presidenta, agradeço a sua presença aqui com a gente nessa manhã de sexta-feira. Eram essas as minhas colocações. Muito obrigado e vamos... lembrando que nós temos à tarde, senhora presidenta, voltando às nossas atividades normais, o nosso ciclo de palestras e debates para debater, junto com o Ministério da Pesca, a questão do pescado no Brasil. É um tema importante, nós vamos debater junto com a Embrapa, representando o Ministério da Pesca, com convidados ligados ao setor produtivo. Nós iniciaremos o nosso ciclo de palestras e debates hoje, às 14 horas, com transmissão ao vivo pela TV Senado, pela Rádio Senado e também esperando que a população possa interagir conosco através das redes sociais. Eram essas minhas colocações. Muito obrigado, senhora presidente. Cumprimento o senador Acílio pela iniciativa a essas audiências públicas que Vossa Excelência, na presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, tomou à frente para realizá-las e com grande valia e proveito, em favor da produção agropecuária, agricultura familiar, enfim, todo o setor cooperativismo, e hoje faz um debate sobre pesca. Também sobre a questão municipalista, concordo plenamente com Vossa Excelência. Imagine o senhor de um estado que tem um número de municípios menos do que o meu, que tem quase 500 municípios. Então, hoje, 80% dos municípios do meu estado não estão conseguindo os prefeitos fechar as contas exatamente por esse motivo. O município de Santa Rosa, eu dou como referência, a receita era de R$1 milhão, caiu para 600 milhões. Como é que se fecha a conta, senador Acílio Gurgás? Não dá para fechar a conta. E o mais grave é que o prefeito vai pagar uma conta que não é dele, porque a receita mudou a regra do jogo com o jogo andando.
E ele corre o risco, muitas prefeituras já não estão pagando os servidores em dia. Isso é grave. Demissões em massa em alguns lugares por conta dessa dificuldade criada pela redução do IPI, que é bom, como disse Vossa Excelência, mas ela impacta sobre a receita dos municípios através do FPM, que para a maioria dos municípios brasileiros é a principal fonte de receita. Então nós precisamos aqui não só apelar, presidente, para liberar pelo menos 1 bilhão e 800 milhões de reais para o ajuste das contas. Estamos numa fase de transição. E o risco, e eu não me canso de falar, nós defendemos aqui os bons gestores, que fazem parte da maioria, os bons gestores, que têm cuidado com o dinheiro público. Esses prefeitos vão ficar incursos na lei da ficha limpa, inelegíveis por 8 anos. É justo que isso aconteça? Aqueles que administraram bem? Eu acho que não é justo, senadora Ciro Gurgás. Sem dúvida. Nós esperamos, senhora presidenta Ana Amélia, que a nossa presidenta Dilma possa estender a mão a essas prefeituras, não em nome dos prefeitos, mas das prefeituras. As prefeituras é que precisam, a sociedade é que precisa, não é o prefeito pessoa física, mas a sociedade precisa do apoio da presidenta nesse momento, já que talvez a causa desse problema foi feita exatamente pelo governo federal. O governo federal interferiu, como a Vossa Excelência colocou muito bem, no jogo, no meio, não é no meio, no final do jogo. No segundo tempo. No último minuto do segundo tempo. No último minuto do segundo tempo, onde causou realmente um transtorno muito grande para os prefeitos. Eu quero aqui, eu citei Pimenta Bueno, mas não citei o nome do prefeito, porque me deu um branco na hora, mas vou mandar um abraço para o prefeito Augusto Plaça, que administra a prefeitura de Pimenta Bueno, que fará aniversário essa semana, 35 anos também. Entregará a prefeitura depois de 8 anos trabalhando e que também está com esse problema seríssimo. E esperamos que a nossa presidenta, então, possa ajudar os nossos prefeitos todos do Brasil inteiro que atravessam esse grande problema. Sempre lembrando que os benefícios fiscais, que a redução dos impostos que aconteceram foram importantes, são importantes. Nós temos que continuar a reduzir os impostos, fazer com que o custo do Brasil possa diminuir para que o nosso produto acabado possa ser competitivo no mundo inteiro. Mas, para isso, nós temos que promover uma justa reforma tributária para que não haja uma penalização somente para os mais fracos, no caso, os nossos prefeitos. Muito obrigado. Parabéns, senadora Ciro Gurgás, e boa sorte e sucesso na audiência pública de hoje à tarde. Obrigado. A presidência designa o deputado Benjamin Maranhão como membro titular, em substituição ao deputado Henrique Eduardo Alves, para integrar a comissão mista destinada a proferir parecer à medida provisória número 587 de 2012, conforme o ofício número 1160 de 2012, da liderança do PMDB na Câmara dos Deputados. O ofício será encaminhado à comissão mista para ser juntado ao devido processo. Não havendo mais oradores inscritos, está encerrada a sessão.